Seja muito bem-vindo ao nosso Compartilhando Cristo. Queridos, muito obrigado por ter separado estes minutos para juntos nós compartilharmos a palavra do nosso Deus. Queridos, é maravilhoso ter você aqui conosco todas as semanas para juntos nós compartilharmos a palavra do nosso Deus. A palavra que nos traz fé, que nos traz esperança de dias melhores sobre as nossas vidas. É ou não é verdade? Nós seguimos firmes, queridos, na série Crises de Identidade. E com certeza Deus vai falar ao seu coração na mensagem de hoje. Por isso, eu peço a vocês que eliminem toda e qualquer distração. E sem mais delonga, queridos, vamos ao que interessa. Vamos à palavra. Aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 21, vai dizer assim, Elias colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Queridos, nós vamos ler apenas este versículo hoje. Aqui, neste momento em que Elias falou isso, declarou isso diante do povo, foi exatamente o momento em que Elias orou e Deus desceu com fogo ali sobre o sacrifício que Elias apresentou no alto daquele monte. Naquele confronto com os profetas ali de Baal, de Aserá, com todos os mais de 400 profetas que ali estavam. E Elias olhou para o povo e falou assim: por quê? Até quando vocês vão ficar oscilando, ou seja, divididos entre dois pensamentos? Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Baal. Aquele povo, eles não haviam decidido por qual caminho eles iam trilhar. E queridos, a dúvida, ela é o que tem afastado inúmeras pessoas de viver o seu milagre. Sabe, hoje, na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre algo muito importante e que, por inúmeras das vezes, nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Por exemplo, nós vamos falar hoje, queridos, sobre o foco. Onde está o seu foco? É a pergunta que eu te faço hoje. Ou melhor, qual tem sido o seu foco? Porque, queridos, nós vivemos hoje em dia na geração mais tecnológica de todos os tempos. Nós vivemos hoje em dia na era digital, sabe? E nós vemos assim inúmeras pessoas que por algum motivo têm desenvolvido a TDAH, né? E nós vemos inúmeras pessoas tão desesperadas, tão necessitadas de resultados, de alcançar os seus objetivos a todo custo, que no final das contas ela não faz nem aquilo que ela traçou como objetivo e nada além. Ela não, como diz, não sai do lugar, porque ela mira tantas coisas para trazer ali o resultado mais rápido e no final ela acaba não alcançando nada daquilo que ela almejava. E isso tem nos impedido de maneira geral de viver os sonhos e os projetos que Deus preparou para as nossas vidas. Queridos, nós vemos que por falta de ter um foco, inúmeras pessoas na Bíblia não viveram a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos lá em Gênesis, Adão e Eva. Deus olhou para Adão e falou assim: Adão, você pode desfrutar do jardim inteiro, você pode comer de todas as frutas, pode fazer o que você quiser aqui dentro.
Você só não pode, Adão, comer da árvore, do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Esta foi a ordem que Deus deu para Adão. E qual foi o posicionamento de Adão e Eva? Adão e Eva, ao invés de se manterem o seu foco em tudo que Deus tinha feito para eles, em todas as maravilhas, em tudo que Deus havia preparado naquele ambiente maravilhoso que deveria ser ali no Jardim do Éden, eles focaram apenas na árvore que Deus falou que eles não poderiam comer. E o resultado disso foi o pecado, foi a desobediência, o que resultou em Deus colocar Adão e Eva para fora do jardim por conta da desobediência. Nós vemos que ao invés deles manterem o seu foco na grandeza de Deus sobre aquele lugar, eles olharam apenas para uma árvore que teve um resultado inimaginável, uma consequência inimaginável, melhor dizendo. Queridos, outro exemplo de uma pessoa que não manteve o seu foco naquilo que Deus liberou sobre ele. Nós vemos a Bíblia nos dizer que Jesus, estava caminhando sobre as águas. E os discípulos de Jesus estavam ali no barco, estava uma grande tempestade sobre o mar ali naquele momento. E os discípulos achavam que era um fantasma, só que Jesus falou: calma, sou eu, não tenha medo. Então Pedro falou assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E sabe, queridos, esta palavra, esta mensagem, ela é extraordinária, este texto. Porque Jesus olhou para Pedro e falou: venha, Pedro. Então Pedro tirou os pés do barco e começou a andar sobre as águas. Sabe, a Bíblia não descreve quantos passos Pedro deu ali nas águas, sobre as águas. A Bíblia apenas descreve que Pedro foi ter com Jesus. E a tempestade acontecendo. Só que no momento em que Pedro estava caminhando ali em direção a Jesus, o foco dele era Jesus. Pedro não estava olhando para o tamanho das ondas. Pedro não estava olhando para a força do vento. Pedro estava olhando para Jesus. Mas a Bíblia diz que Pedro, por se distrair com o vento, com as ondas, Pedro afundou. Ou seja, Pedro tirou o seu foco de Jesus. Queridos, mais um exemplo. Nós vemos ali Saul e todo o seu exército. Saul, ele foi um rei onde Samuel havia escolhido para que ele reinasse sobre Israel. E nós vemos que Saul começou a desobedecer a Deus. E por Saul desobedecer a Deus, Deus rejeitou Saul como rei. De tal maneira que levantou Davi, que estava lá atrás das malhadas. Só que quando o foco de Saul não era mais fazer a vontade de Deus, o reinado de Saul começou a cair. E quando Saul se deparou com um inimigo que ele sozinho não teria forças para derrotá-los, que era o gigante Golias, Saul teve medo. E, consequentemente, todo o seu exército também temeu diante daquele homem. Só que eles se esqueceram que Golias era apenas um homem. E quem era mais forte que Golias era o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Eles tinham se esquecido disso. E nós vemos que Davi, um jovem rapaz que estava cheio do Espírito Santo, com o foco em Deus, naquilo que Deus estava fazendo sobre ele derrotou aquele gigante. Enquanto Saul havia tirado o seu foco de agradar a Deus, Davi fazia de tudo para agradar a Deus e estava com o seu foco aqui, naquilo que Deus havia liberado sobre ele. Então, queridos, nós vemos exemplos de pessoas que tiraram o seu foco de Jesus, daquilo que Deus liberou sobre eles. Nós vemos exemplos de pessoas que não mantiveram-se com o seu objetivo ali, caminhando rumo a Jesus para viver o sobrenatural. Mas também vemos exemplos de pessoas que manteram o seu foco em Jesus,
e alcançaram a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Davi mesmo foi uma dessas pessoas. E nós vemos outras também pela Bíblia. Mas, queridos, a pergunta que eu te faço nesta manhã novamente neste momento, qual é o seu foco? Qual tem sido o seu foco? Sabe, a palavra de Deus, ela já liberou sobre as nossas vidas mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas tem à nossa disposição. Nós precisamos então nos posicionar e tomar posse dela para viver tudo aquilo que Deus liberou sobre nós. Mas a pergunta é, o nosso foco tem estado naquilo que a Bíblia, naquilo que a palavra liberou para as nossas vidas? O nosso foco tem estado naquilo que Deus pode fazer? Naquilo que Deus ele já nos prometeu e que no devido momento vai acontecer? Ou o nosso foco maior tem estado nas notícias do mundo afora? Tem estado nas circunstâncias ao nosso redor? Ou o nosso foco tem estado mais na opinião das pessoas ao nosso redor? Ei, escute! Não se preocupe com aquilo que acontece ao seu derredor. Se preocupe em olhar, manter o seu foco totalmente voltado para Jesus. Porque Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje e para todos sempre Ele é. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que não falha, Ele é aquele que se liberou uma promessa, se liberou uma palavra, Ele é fiel para cumprir, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então, queridos, eu quero te encorajar neste momento a não desviar do seu objetivo, a não desviar do seu alvo. Prossiga, não desista, porque o deserto não é o seu lugar. Não desista dos seus sonhos. Não desista de viver esta promessa que Deus já liberou sobre a sua vida. Ah, Luan, mas já foi há mais de 5, 10, 15, 20 anos que eu recebi esta promessa e até agora ela não se cumpriu. Ei, não desista. Não desista, porque está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E a Bíblia também vai dizer que... eu amo a palavra. A Bíblia também vai dizer que passará céus e terras, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela não volta vazia, porque ela se cumpre na vida do Filho de Deus. Ei, meu querido, minha querida, não desanime, tem de bom ânimo, porque o nosso Deus, Ele é fiel. No livro de Romanos, a Bíblia vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então tudo vai cooperar para o seu bem. Mas nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo disse: eu prossigo para o alvo. Oh, aleluia! O meu alvo é Cristo. E eu prossigo para Ele. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, queridos, não desanime, tem de bom ânimo. A Bíblia nos diz que a fé, ela diz que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, nós precisamos, isso é necessário, renovar a nossa fé todos os dias. Porque fácil não é. Fácil não é. Manter os nossos olhos em Jesus todos os dias não é fácil. Por isso a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos renovar todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
Então que em nome de Jesus, nós não venhamos ser como este povo, quando Elias exortou eles, que estavam ali divididos entre dois pensamentos, querendo fazer de tudo e no final não fazia de nada. Mas que em nome de Jesus, nós venhamos ser filhos e filhas amadas do nosso Deus, que nós venhamos prosseguir para o nosso alvo, que nós venhamos manter o nosso foco traçado em nossos sonhos e nossos objetivos, para em nome de Jesus ver cada promessa que o nosso Deus liberou sobre nós se cumprindo em nossas vidas, em nossa família, em nome de Jesus. Uau, Jesus! Ah, Pai! Sabemos que diariamente o inimigo tem tramado, tem tentado nos desviar, tem tentado, meu Pai, tirar o nosso objetivo, tem tentado mudar as coisas dentro de nós, o nosso alvo, tem tentado, Pai, nos paralisar. Mas em nome de Jesus, Pai, aqui nós estamos neste momento, pedindo ao Senhor que venha nos renovar, que venha renovar este sonho, meu Pai, em nosso coração, o sonho perdido. Pai, em nome de Jesus, traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança. O que nos traz esperança neste momento é o Jesus. Então, em nome de Jesus, meu Pai, traga, Pai, a memória de cada um o sonho perdido. Meu Deus, em nome de Jesus, traga à memória aquela promessa que esta pessoa recebeu alguns anos atrás e que por alguma circunstância deixou de crer, mas que em nome de Jesus, meu Pai, esta promessa, este sonho venha se realizar na vida dos teus filhos, Pai. Pai, sabemos que o Senhor tudo pode, sabemos que não há impossíveis para o Senhor, meu Pai, e a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então nós cremos na palavra, nós cremos, meu Pai, que vamos viver conforme a tua vontade, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na terra. Por isso, Pai, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus, e aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, queridos? Queridos, mantenha com o seu foco em Jesus. Mantenha seu foco em Jesus, não desvie do seu objetivo, porque Deus sempre faz além. Amém? Queridos, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, que Jesus abençoe a sua vida, em nome, e a sua vida e a sua semana, em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar esta mensagem, eu peço a vocês rapidamente, coisa rápida, que não deixe de curtir, aperta o joinha aqui pra gente, queridos, isso é muito importante pra gente. Tá bom? Curta, comenta um amém aqui e compartilha, tá? É rapidinho, faça isso, nem que seja por dó, tá bom? Por favor, curte, comenta e compartilha a mensagem com o seu amigo, com a sua amiga. Manda no grupo do WhatsApp, às vezes você vai mandar essa mensagem para eles e Deus vai falar ao coração deles também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho, porque em nome de Jesus, semana que vem, temos aqui uma mensagem de Deus para a sua vida. Tá bom? Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.